Bom, então, meu nome é Fabiano Leal, eu sou o presidente do Núcleo Docente Estruturante e o professor Luiz Guilherme é o coordenador do nosso curso aí de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Itajubá, aqui no campus de Itajubá. Bom, no início foi um grande dilema, porque reescrever o projeto pedagógico, adequando às novas diretrizes, gerou muitas dúvidas aqui internamente. Eu tenho quase que certeza que isso deve estar passando aí pela mente de todos os núcleos docentes que estão nessa missão, mas nos ajudou muito aqui algumas leituras ao longo desse processo. Eu destaco aqui o documento de apoio à implantação, o livro do professor Vanderly e a participação em alguns eventos, o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, o Encontro Nacional de Coordenadores de Curso, são alguns que eu tive a oportunidade de passar em alguns debates para poder trazer informações para cá, para o nosso curso, de como é que isso estava sendo estruturado. Além, é lógico, da leitura de outros projetos pedagógicos aí. Bom, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi deixar bem claro para todos, essa reunião de professores dentro do NDE, quais são as competências gerais da engenharia. Só que aí nós descrevemos cada uma das 8 competências dentro do ponto de vista da engenharia de produção, para ter essa contextualização, tá? E aí, dentro das 8 competências, nós somos ali definindo como é que isso se manifesta dentro do nosso ambiente da engenharia de produção. Nós destacamos também no nosso PPC os diferenciais que a gente quer manter e gostaria de desenvolver dentro da engenharia de produção, a questão do empreendedorismo, a presença de elementos da mecânica, que é algo histórico aqui dentro do nosso curso, a proximidade com o curso de administração. Então, nós estamos dentro de um mesmo instituto, a engenharia de produção e administração, então era factível aumentar essa parceria dos dois cursos, a forte presença de conteúdos estatísticos e etc. E aí, o que a gente fez? Nós criamos uma matriz onde nós colocamos nas colunas todas as competências e nas linhas nós colocamos todas as disciplinas que nós tínhamos ali dentro do nosso curso até então. E fizemos ali uma comparação de que maneira cada competência poderia ser desenvolvida através daqueles conteúdos. A primeira coisa que a gente viu ali é que algumas disciplinas não estavam bem alinhadas. E isso foi importante porque a nossa ideia também era criar uma nova estrutura curricular um pouco mais enxuta daquela que vinha até então. E aí, nós criamos aí uma matriz onde nós temos ali essa relação. A disciplina tal, ela pode nos ajudar a desenvolver essa competência específica. Para ter uma visão geral, para ver se alguma competência não estava ficando meio que de lado, sem alguma associação com as nossas disciplinas. A partir de uma matriz como essa, nós, além de criarmos novas disciplinas, nós ainda retiramos algumas ou até diminuímos a carga horária de algumas disciplinas. Então, foi um elemento muito importante no nosso início de criação dessa nova estrutura curricular. Além disso, nós fizemos discussões com os professores do NDE, fomos em busca dos professores de outras disciplinas. Eu acabei de acompanhar a palestra do professor Luiz Brandão, e ele colocou aquela figurinha do milagre, né? Você conseguir reunir todo mundo, e de fato, é muito complicado. Foi algo que nós tivemos lá que batalhar, mas houve uma discussão muito ampla, muito transparente. E eu destaco até o último item que vocês estão vendo ali, essa consulta a ex-alunos. Nós entramos em contato durante o ano de 2020 e 2021 com vários ex-alunos aqui da engenharia de produção e enviamos um questionário para eles. Aí eu gravei um vídeo, mandei para todos eles, aumentando aí o engajamento para que eles pudessem participar conosco da escrita desse novo PPC. E fizemos algumas perguntas. Uma das perguntas que eu destaco a vocês é a seguinte: nós perguntamos, olha, que tipo de habilidade ou competência, a gente descreveu de uma maneira mais ampla para os ex-alunos não sentirem uma confusão na hora de responder, mas que tipo de habilidade ou competência você
mais vê necessidade no seu dia a dia de trabalho? Que tipo de competência você acredita que não foi bem desenvolvida enquanto você fez o curso conosco e agora ela está fazendo falta? Então, nós tivemos aí respostas de 75 ex-alunos. Eu coloquei para vocês descrito aqui qual é o cargo de cada um deles. A gente tem desde ex-alunos que estão vinculados a alguma empresa, prestando serviço para alguma empresa, até alunos que são gestores ou até donos da própria empresa, alunos que apostaram aí na sua veia empreendedora, e tivemos várias respostas. Essas respostas também nos nortearam a definir alguns conteúdos ou algumas práticas que estavam fazendo falta, tá? Então, unindo isso com a análise que o NDE fez com os professores, a gente criou uma estrutura curricular diferente daquela que vinha sendo executada até então. Eu queria destacar 4 disciplinas aqui, porque elas trabalham algo que vai além do conteúdo, pensando nessa questão mais ampla da competência. A primeira que eu estou destacando aqui é essa chamada prosa de engenharia. A gente definiu aqui 2 disciplinas em momentos diferentes, com o nome prosa de engenharia, que é basicamente uma entrevista que o professor faz com um ex-aluno. E a sala de aula vai acompanhar essa entrevista e vai ali fazer algumas perguntas. Que entrevista que é essa? A gente convida um ex-aluno e pergunta para ele, o que você faz no seu dia a dia aí como engenheiro de produção? Seja o dono da sua empresa, seja prestando serviço para alguma empresa, seja o ex-aluno que hoje é professor, seja o ex-aluno que hoje é um pesquisador, ele conta a história dele para que essa prosa de engenharia 1 é dada para os ingressantes, então para que ele tenha essa visão de qual é a ação desse profissional, na visão do ex-aluno. Além de ser uma possibilidade do ingressante conversar com o ex-aluno, entender como é que isso acontece, o que ele faz, os problemas que ele enfrenta no dia a dia, isso foi importante também para engajar o ex-aluno a participar com a gente do projeto pedagógico, porque foi notório perceber o ex-aluno chegando aqui, se emocionando, porque ele ia subir num palanque, falar com os alunos, descrever a história dele, então criou uma sinergia muito interessante. A gente colocou essa prosa de engenharia tanto no primeiro semestre quanto lá no 8º, só que no 8º a gente vai mudar um pouco o escopo, já é aquela conversa com aquele profissional quase que pronto, que vai entrar no mercado de trabalho, o que o espera, o cenário que está se configurando. Então, é um bate-papo. Nós criamos também, bem no meio aqui, um projeto chamado EPR sobre 2. EPR sobre 2 é para dar a ideia que nós estamos no curso da engenharia de produção quase que na metade ali, ou na metade, e é um projeto. Esses alunos eles vão na nossa comunidade, aí são empresas, são ONGs, hospitais, escolas, e vão desenvolver um projeto de melhoria dentro do escopo da engenharia de produção, trabalhando na melhoria de processos, na questão de custos, na questão da inovação, ajudando a melhorar, por exemplo, sistemas de gestão. E isso é uma aplicação prática, é uma aplicação extensionista que é feito ali dentro dessa disciplina. Nós temos aqui também uma que chama criação de negócios, tá? Dentro dessa veia empreendedora, também aqui na graduação. Um outro projeto chamado Projeto Quase Lá. O nome é dado porque é lá no finalzinho da nossa estrutura curricular, o aluno está quase já finalizando, e esse é um projeto que ele vai mudando de cara com o passar do tempo. Nessa primeira versão, a gente vai convidar os alunos a desenvolver games, jogos educativos que podem ensinar ou fortalecer o ensino de algum aspecto da engenharia de produção. Também para pegar essa veia mais didática, tentar trabalhar no aluno essa questão do professor. Então, ele vai criar um jogo para explicar, mostrar algum tipo de conceito, e esse jogo pode ser utilizado depois em outras turmas para tentar desenvolver algum conceito. Então, a gente traz esse aluno para o processo de ensino também. Então, só para destacar algumas 4 aí que são um pouco diferentes de uma estrutura tradicional, trabalham outras questões aí também.
Um dos efeitos que a gente conseguiu, até para a gente acredita que vai ser importante até para diminuir a evasão também, a gente está antecipando alguns conteúdos de engenharia de produção e da administração logo para o início do curso. Nesse primeiro gráfico aqui, que eu estou mostrando para vocês, o que está em azul seria a carga horária de disciplinas específicas de engenharia de produção e administração. Percebam que a carga azul ela é muito pequenininha nos primeiros semestres, ela vai aumentando depois. Então, a gente tinha aquele perfil do aluno que chegava no início do curso e falava, mas eu não estou sentindo ainda que eu estou fazendo engenharia de produção. Então, percebam que nessa nova configuração já do novo PPC, a gente tomou cuidado de antecipar uma série de atividades, conteúdos, de práticas de engenharia de produção, exatamente para fortalecer isso desde o início. Nós enviamos um questionário aí a todos os professores do curso. Primeiro tivemos uma conversa com todos eles, depois fizemos essa consulta, e nessa consulta a gente já tinha uma ideia de quais competências poderiam ser desenvolvidas dentro de cada disciplina. Então, a gente foi para cada professor através de um questionário, mostrando o nome da disciplina que ele iria trabalhar, as competências que estavam associadas a ele, e nós pedimos aqui para que cada professor definisse pelo menos um objetivo de aprendizagem para cada competência. A gente entende o objetivo de aprendizagem como o que o aluno seria capaz de fazer ao final dessa disciplina. Esse objetivo, que é o professor que descreve, tem que estar atrelado com a competência. E depois o NDE fez uma revisão de tudo isso para ver se tinha sentido. Não só o objetivo de aprendizagem, mas também avaliando aqui os processos de avaliação. Não faz sentido, por exemplo, nós colocarmos aqui que determinada disciplina vai estar contribuindo com aquela competência voltada ao trabalho em equipe, ao trabalho em grupo, se não há nenhum elemento aqui de avaliação, de objetivo de aprendizagem, que vá fortalecer esse trabalho em grupo. Então, o trabalho do NDE foi analisar, verificar essa coesão, entrar em contato com o professor, solicitar alguma alteração, orientá-lo para que houvesse essa amarração. Então, por isso que é um processo que começou lá em 2020, passou por 2021, para conseguir ser implementado somente agora. Para no final a gente ter uma ficha técnica com as disciplinas, com as atividades de extensão associadas a ela, a ementa, os objetivos de aprendizagem, pelo menos um para cada competência, os processos de avaliação, etc. No final, a gente conseguiu elaborar um projeto pedagógico com 3.743 horas, ele está um pouquinho acima do que seria o mínimo aí de 3.600. O nosso projeto anterior era de 2009, então não faz sentido ficar tanto tempo assim, então a gente quer revisões mais frequentes, mas o nosso atual de 2009 tinha 3.823, então a gente conseguiu enxugar um pouquinho, e já nessas 3.743 horas relógio, já considerando a nossa extensão. Não, como o professor Luiz Paulo disse, não que a gente somou extensão, a gente foi buscar o que já estava sendo feito de extensão e colocamos a parte aqui, olha, isso daqui reflete as horas de extensão, aqui extensão, são 374 horas, que reflete aqui os 10%. Essa extensão, a gente numa tentativa logo de início, e parece que vai dar certo, nós tentamos colocar parte dessa extensão dentro das disciplinas, porque isso já era feito, o professor Luiz Paulo comentou isso na sua palestra, várias disciplinas já faziam extensão, nós gostaríamos que isso aparecesse. Então, cada uma das disciplinas tem, cada uma não, né? Aquelas que são extensionistas têm ali o registro da carga horária de extensão e essa extensão descrita na ficha técnica de cada disciplina. O restante das horas são projetos que não estão associados a uma disciplina. Projetos, por exemplo, a gente tem aqui um chamado projeto semestral, em que alunos de vários cursos diferentes vão resolver ali problemas associados à comunidade, a empresas, e a gente mistura o engenheiro de produção, o aluno da engenharia ambiental com o aluno da engenharia mecânica para ter essa ideia de multidisciplinaridade. Então, por exemplo, é uma das atividades que não estão atreladas a uma disciplina, mas que contabilizam nessas horas de extensão.
E depois fazer um controle disso, um monitoramento. Vou dar o exemplo de todo final de semestre a gente consulta os alunos que estão fechando o semestre para que eles verifiquem se aqueles objetivos de aprendizagem que foram descritos foram percebidos por eles ou não. Não adianta o professor descrever um objetivo de aprendizagem se o aluno passou por ali e não percebeu que aquilo aconteceu. Então, a gente checa isso com os alunos, cruza essas informações com o que está no PPC para verificar se há necessidade de uma mudança, se a gente orienta o professor a desenvolver melhor um objetivo dentro de uma competência, porque aquilo não está sendo notado pelo aluno. Então, a gente faz um trabalho NDE, um trabalho de orientação para o professor e, se for necessário, de alteração no PPC em outras versões aí. Era isso que eu gostaria de mostrar para vocês aí nessa discussão. Durante o nosso processo de criação, conversas como essa nos ajudaram demais, e se de alguma maneira a gente pôde aí contribuir, dando alguma ideia, acho que já foi um objetivo alcançado da nossa parte.